Hoje, quarta-feira, dia 9 de dezembro, Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu estava aqui observando a Bíblia e em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vemos o desenrolar de uma história muito interessante. A história de um homem que teve coragem e se boicotou. A história de um homem que teve ousadia e de repente decidiu duvidar de si. A história de um homem que teve vontade, mas que o medo venceu. Então nós vamos falar, acredito que alguns de vocês já conhecem essa passagem, quando Jesus disse para os discípulos que vão para o outro lado e ele fica à margem. E aí no meio desse tempo ele vai ao encontro dos discípulos por cima das águas. Por cima. Jesus não foi a nado, Jesus não foi voando, ele foi caminhando por cima. E aí quando aqueles discípulos veem Jesus vindo, aí eles começam a ficar naquela agonia com medo. Olha, é um fantasma, olha, é um fantasma, é um fantasma. Todos com medo. E aí Jesus diz, olha, não tenham medo, coragem, sou eu. E Pedro diz assim, olha, se é o Senhor, deixa que eu vá até aí. E Jesus diz uma única palavra, ele diz, venha, venha. E aí Pedro sai, afoito do barco. E Pedro começa a caminhar ao encontro de Jesus. Quantas vezes, né? Quantas vezes eu e você temos a iniciativa de sair do barco. Todo mundo ficou, mas Pedro foi. E às vezes a gente tem essa iniciativa. A gente se levanta para fazer alguma coisa. Mas Pedro, quando chegou em cima da água, que começou a andar, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Pedro afundou nas suas próprias convicções, nos seus próprios medos. Não precisou de ninguém para dizer, Pedro, você está afundando, Pedro, você vai afundar. Não precisou de torcida para apoiar, nem torcida para derrubar. Pedro simplesmente se boicotou. E às vezes eu e você começamos alguma coisa na nossa vida, em qualquer área que seja. A gente começa, a gente está animado, afoito, e às vezes a gente escuta assim algumas críticas. Mas às vezes não são aquelas críticas das pessoas que fazem a gente parar e começar a descer. Às vezes é o que a gente carrega de convicção. Mas está tão pouco esse lucro. Mas está tão difícil conseguir manter esse casamento. Mas está tão impossível resolver esse problema dos meus filhos. Mas na minha saúde agora é só Jesus. Pedro só tinha ele mesmo. Era fundo o lugar que Pedro estava. E olhe que Pedro era pescador. Pedro sabia nadar. Pedro sabia se virar. Mas Pedro sentiu medo e disse, Senhor, me ajude. E aí Jesus vai e ajuda. Nos momentos mais difíceis da minha vida e da sua, a única pessoa que nós podemos contar se chama Jesus Cristo. Os amigos estavam ali assistindo Pedro tanto andar quanto afundar. Principalmente quando a gente monta um negócio, quando a gente trata de empreendedorismo, quando a gente trata de família, é a gente que está começando, é a gente que está iniciando, o pontapé inicial foi nosso. A partir do momento que eu começo a me boicotar, a partir do momento que eu começo a olhar o que o outro tem que eu não tenho, a partir do momento que eu passo a valorizar aquilo que não é meu, mas do outro, eu começo a afundar nas minhas próprias convicções, no meu próprio egoísmo, na minha própria vontade de ter aquilo que não me pertence. Eu preciso entender que aquilo que Deus deu para mim foi para mim. Jesus disse para Pedro, venha, desça do barco, saia do seu comodismo, deixe todos os outros aí no barco e venha você. Venha. Senhor, eu quero ir, então venha. Ah, Senhor, eu quero começar o meu negócio, então venha. Se planeje ir, venha.
Mas venha com a certeza de que ali, a poucos metros de você, Jesus está esperando por você. Jesus está aguardando você. Jesus está te esperando porque Ele vai te levar de volta para o barco, mas a sua volta para o barco vai ser muito diferente. Porque no percurso, você vai ter o encontro mais especial da sua vida. Ainda que Pedro tenha tido medo e começado a afundar, ele teve uma experiência que nenhum dos outros tiveram. Cada um pode criticar Pedro. Pedro teve medo, por isso que ele afundou. Olha que medroso. Saiu toda afoito e depois desceu. Pedro saiu. Pedro deu o pontapé. Se ele se boicotou no caminho, ele se boicotou, eu me boicoto, você se boicota. A gente começa a se autodepreciar. Não, eu não vou conseguir. Pouco importa se o outro está dizendo que você vai conseguir. Quando a gente se boicota, a gente mesmo, a gente começa a afundar. Então que nesse dia, nessa quarta-feira, você que tinha um projeto para começar segunda-feira e não começou, postergou, botou para fazer na terça e não fez, amanheceu hoje até com vontade, mas já começou a bater o desânimo, lembre-se, quem mais vai boicotar os seus sonhos é você. Jesus está ali esperando, Ele está dizendo, venha, eu vou realizar o seu sonho. Desça do barco e venha. Mas no meio do caminho, não deixe que o seu ego, não deixe que suas dúvidas, não deixe que o seu medo o interrompam de chegar ao seu objetivo. Porque a partir do momento que a gente sai com a certeza de que vai chegar e no meio a gente começa a duvidar, a gente afunda. Começou, termina. Desceu do barco, vá até o encontro de Jesus. Que essa semana, que está já chegando na metade, seja uma bênção. Que a tua vida, que os teus problemas, que tudo aquilo que se levantou contra você caiam por terra, porque Jesus está dizendo, desça do barco e venha ao meu encontro. Um beijo e desça desse barco.